Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario. Bom dia, boa Bienvenida, tarde, bienvenido. dependendo do fuso Tenemos horário, presente que muito tenemos bem-vindos. interpretación Tenham en presentes inglés que y nós temos portugués. ¿Ya? interpretação para o Ya me espanhol, presentaron, inglês soy e Ignacio Astorga, português. funcionario del Já banco, foram, moderé já me la sesión de apresentaram, hoy. eu sou do banco e Esta eu vou sesión del moderar essa Congreso sessão. APP, ¿ya? Esta Está sessão centrado en la comparación, en la está presentación que centrada queríamos dar de un principalmente estudio que na contrató el banco, apresentação que se ou compara el recuperação de desempeño um de estudo prestación de contratado servicios pelo en banco, em contratos que se APP versus compara o gestión pública desempenho de tradicional, OPT. serviços ¿Ya? de PPP com a gestão Se pública contrató a tradicional. través de un concurso E foi del año contratada esse estudo através de um 2021 concurso en la red de APP. ¿Ya? em Tenemos esta primera 2021. presentación y después vamos a Temos tener essa una discusión primeira apresentação e sobre las depois nós vamos experiencias ter en uma América Latina, discussão Europa e sobre Italia as experiências na América respecto a Latina, este tipo de Europa e tópico. Itália com Para relação a esse presentarnos tipo de este tópico. trabajo, Para nos invito apresentar a esse don José trabalho, Manuel Vasallo. Él eu es doctor en convido ingeniero de caminos Dom José aeronáuticos Manuel Vasallo, por la ele é doutor Universidad em Politécnica de engenheiro Madrid também, y e ele licenciado en se formou Economía pela por la UNED. Universidade Politécnica de Actualmente Maria catedrático e ele se formou em economia e também, investigador del atualmente é Departamento de catedrático Ingeniería del e Transporte de la misma pesquisador do misma Departamento universidad. de Engenharia de Transporte da mesma Asimismo, universidade investigador en economía y e infraestructura y energía. pesquisador de Asimismo, economia e também eu presento a trabalho com doña María de los infraestrutura. Ángeles Dessa Baeza. maneira, Ella es então, doctora eu en gostaria economía de y apresentar Maria de licenciada en Los Ángeles administración y Baeza, dirección de doutora em empresas, economia así e como en derecho. licenciada também em Actualmente es profesora administração, titular além en el de Departamento de direito, Economía atualmente é Financiera professora y titular do Contabilidad de Departamento la de Universidad de Economia Granada, Financeira así como e colaboradora Contabilidade da externa del Universidade de Centro de Granada, Investigación de além de Transporte. colaboradora externa Su do actividad Centro de investigadora Investigação durante de los últimos Transporte. años se ha A centrado sua principalmente atividade como en la pesquisadora regulación se centrou y principalmente viabilidad na económica operativa regulação de los contratos de e concesión. Así viabilidade que econômica le financeira invito dos a iniciar la contratos de presentación, para lo concessão. cual Eu dispone convido de vocês a fazerem a 15 sua minutos. Muchas apresentação gracias. e vocês têm 15 minutos, cada um de Muchísimas vocês. gracias, Ignacio. En primer lugar, Muitíssimo obrigado, voy a Ignácio. Em compartir primeiro lugar, la eu pantalla. gostaria de compartilhar a tela. ¿Me pueden confirmar que se ve correctamente? Vocês poderiam confirmar aqui se dá para ver Pues corretamente? muchísimas gracias en primer lugar a Muitíssimo la red obrigado, em APP primeiro por darnos la lugar, oportunidad pela de rede trabajar APP do BID, para por nos ellos dar a en un oportunidade tema de trabalhar apasionante para que es eles la comparación del em um tema desempeño y la prestación de los apaixonante, que é servicios a de comparação do contratos desempenho na de prestação de APP serviços de versus gestión contratos pública, de lo que tradicionalmente viene a PPPs llamarse versus gestão OPT. pública, El que trabajo normalmente se ha chamam de llevado a cabo OPPs. con un equipo de O investigadores trabalho foi de las levado a cabo com uma equipe universidades de Politécnica de pesquisadores Madrid das y de la universidades da Universidad de Politécnica Granada, de y Madrid llevamos e da años trabajando en Universidade el de ámbito Granada, de las com APPs, anos tanto en trabalhando América no Latina âmbito como en das diferentes PPPs, países tanto na América del mundo. Latina como em diferentes países do mundo. Este es el índice del trabajo. Voy a pasar directamente a Esse comentarles a ustedes cuál era el é o objetivo. resultado do Pues el trabalho. Eu objetivo vou comentar es rapidamente o comparar objetivo. O y medir, si es objetivo posible, el é desempeño en la comparar prestación e de servicios medir, se é públicos possível, o mediante desempenho da APP prestação de y serviços mediante obra públicos pública de tradicional. PPPs e Motiva este obras trabajo el públicas hecho de tradicionais. que en el ámbito de las A APPs la mayoría de ideia los é estudios que, se no han âmbito das focalizado en PPPs, a los maioria costes y en dos la estudos se eficiencia, pero centraram no nos tanto custos e en na el nivel de eficiência, servicio mas que nem se tanto no presta por nível unos y da por qualidade otros. do serviço La prestado. idea es, con base a una serie Então, de a casos de ideia estudio, é, proponer baseado numa recomendaciones que série sean de estudos útiles de caso, para los propor gobiernos de América recomendações que possam Latina ser sobre la úteis para os gestión del governos da desarrollo. América Latina Para el a respeito trabajo, da gestão. hemos recopilado el marco Para o teórico, trabalho, las experiencias nós internacionales, utilizando trabalhamos fuentes com as experiências bibliográficas y utilizando internacionais, utilizando también fontes guías de bibliográficas asociación e público-privada de utilizando los diferentes também países. guias Y tras de ello, associações de decidimos PPPs em estudiar diferentes 4 países e casos de depois estudio. disso decidimos Debido estudar a la 4 importancia que está estudos de adquiriendo en caso. América Por Latina la causa da infraestructura importância que está social, sendo lo que que decidimos a fue infraestrutura centrarnos en dos social sectores de está salud y de tendo agua na y América Social, saneamiento. nós nos Y centramos adoptamos principalmente nos casos de setores de estudio saúde, de água e Colombia saneamento. para el caso de E salud, adotamos estudos de Chile caso na para el caso de Colômbia, salud para o caso da y agua y saúde, Chile, saneamiento, y para o caso de finalmente Perú saúde, água e para el caso saneamento, e de finalmente saneamiento. Peru para o En caso cuanto do al marco saneamento. conceptual, llegamos Em a la relação conclusión de ao que la marco calidad de conceitual, servicio nós no chegamos à puede conclusão que a qualidade do separarse de los costes o serviço de los precios não a la pode hora de ser determinar el separada dos bienestar custos social. com La relação aos calidad es preços na hora clave de si determinar o queremos bem-estar un social. A desarrollo qualidade é sostenible. chave se Y además queremos es um un derecho de los desenvolvimento sustentável. consumidores. Além do mais, é Tenemos o derecho a direito saber dos qué calidad de consumidores. Nós servicio temos nos direitos están dando. a saber qual é a Los qualidade do gobiernos pueden serviço. adoptar
os governos podem adotar critérios para medir essa qualidade através de indicadores. E esses indicadores servem, por sua vez, como um modo de trabalhar com a transparência e proporcionando informação histórica que possa nos ajudar a melhorar a gestão. Além do mais, esses indicadores poderão ser incorporados nos contratos para poder aliviar, para poder equilibrar o interesse privado e público, de forma que o setor privado possa trabalhar melhorando os indicadores no seu benefício e também no benefício de toda a sociedade. A motivação desse trabalho é que existem importantes diferenças entre PPPs e gestão pública tradicional. E a ideia é estudar quais são as diferenças para poder tirar conclusões. Então, nesse estudo de experiência internacional, nós concluímos que acertamos, tanto o BID como nós, na hora de definir esse estudo, porque existe uma falta muito grande de estudos empíricos que possam comparar o desempenho das PPPs com OPTs. As principais razões são as dificuldades em determinar o contrafactual do PPP. É muito difícil avaliar a questão, todas as informações a relação da OPT, e também existe uma falta de informação muito grande nos projetos de gestão pública tradicional. Em alguns casos, também os modelos contratuais são muito diferentes. Por isso, é muito difícil generalizar. O que nós sim vimos é que na literatura existem vários enfoques para fazer essa comparação. Em alguns casos, também, você pode ter um caso de negócio baseado sobre o qual você vai trabalhar. Em outros casos, você faz uma comparação entre os diferentes índices. E os estudos mais empíricos, o que fazem é fazer uma avaliação do desempenho da PPP com outros projetos semelhantes que estavam sendo geridos através de OPTs. Esse slide aqui, nós que vemos, é aqui alguns estudos da literatura internacional. O que fazem é uma comparação do desempenho das PPPs. Então, nesses âmbitos em que estamos trabalhando, os estudos são praticamente inexistentes. Sim, existem em outros âmbitos, principalmente no âmbito das escolas e também das estradas, e a conclusão global é que, em geral, na maior parte dos estudos, se conclui que a prestação dos serviços de PPP é melhor do que obras públicas tradicionais. Em alguns casos é semelhante, em outros estudos existem alguns indicadores com os quais a PPP trabalha melhores, e em outros melhores são os projetos OPT, e alguns deles, a maioria dos indicadores são melhores no caso das PPPs. E aqui se observa que, em geral, na maioria dos estudos, se chega à conclusão que as PPPs oferecem melhor serviço. Outro dos problemas que nós vimos na nossa experiência internacional é que os estudos estão centrados, em muitos casos, em uma ou duas variáveis e não dão uma visão completa. Em alguns casos, mostram aspectos em que a PPP geram uma maior qualidade, e outros casos, para diferentes indicadores, determinam que a OPT pode prestar serviços melhores. E, depois disso, então, vamos mostrar as conclusões que nós tiramos dos 4 casos estudados. Eu vou apresentar os casos de estudo de saúde e depois a minha companheira Maria Ángeles, da Universidade de Granada, vai falar dos casos de água. E, finalmente, eu terminarei a exposição com as principais recomendações e as linhas de trabalho colocadas pela América Latina. No setor do Chile, da saúde, no Chile existem 3 modelos de gestão: hospitais privados, os concessionados, que incluem a construção mais 15 anos de operação, e serviços também setoriais. No caso dos hospitais que estão em concessão, esse é um modelo no qual
O setor privado gestiona os serviços não clínicos e manutenção e serviços previstos pela concessionária. Os serviços não clínicos são previstos pelo Serviço de Saúde do Chile. Os serviços clínicos, perdão. Esses serviços não clínicos que foram transferidos para o setor privado são provistos através de contratos e são serviços prestados pelo setor privado e são contratos pontuais de menor prazo, onde não existe uma integração dentro de todo o ciclo. No caso dos serviços clínicos e a manutenção da infraestrutura, que no caso das concessões é transferido, a gestão é feita pelos serviços públicos dos hospitais. O setor da saúde no Chile, temos 3 ondas de hospitais, uma em 2009, outra em 2013 e outra em 2014, e uma terceira que será lançada até o 2026, com os hospitais que estão aqui nessa diapositiva. Um dos grandes problemas enfrentados ao comparar o desempenho com os hospitais públicos é que existe pouca informação. Em alguns casos, nós nos centramos em estudar os tipos de licitação e anexos complementares de contratos que esses hospitais têm com o setor privado. Então, utilizamos o serviço de limpeza do Hospital Gustavo Piquet de Santiago para ver como funciona quando é um hospital público, quando conta com esses serviços. E para resumir, as principais comparações dos níveis de serviço requeridos, no caso das PPPs, se estabelecem mecanismos determinados nos níveis de serviço e nas OPT não se definem indicadores. Depois há algumas atividades programadas e não programadas e tempos de correção. E no caso da OPT, o nível fixado no nível da exigência em atividades programadas. Nas PPP, há um sistema de monitoramento e do nível de serviço que é permanente e digitalizado, chamado SIC, e no caso das OPTs, a supervisão é pontual e periódica. No caso das PPPs, existem incentivos positivos e, no caso de serviços excelentes, e multas quando não são cumpridos os objetivos. E no caso das OPTs, existem somente multas ligadas ao desempenho. Portanto, vocês veem que há bastantes diferenças com relação à exigência. Aqui temos também a comparação de níveis de serviços reais, efetivos, entre APPs e OPTs. Esses serviços prestados tanto por PPPs como OPTs. Isso é complicado por 2 motivos. Primeiro, porque não há indicadores de desempenho nos hospitais setoriais. Quando nós entramos em contato, nos disseram que não era possível fazer uma comparação porque não há informação que provenha do setor público para poder fazer essa comparação. Então, nós tentamos entrar em contato com os gestores de hospitais públicos, mas foi praticamente impossível nos reunirmos com eles para poder ter pelo menos uma visão qualitativa do desempenho. E a conclusão, então, é que o nível de desempenho dos hospitais PPP é muito mais transparente, o nível de serviço é bom, foi feita uma enquete de satisfação dos usuários e sempre há avaliações feitas através de enquetes. Agora vou falar sobre o setor da saúde na Colômbia. Este é um caso mais breve, porque as PPPs na Colômbia ainda não estão operando, foram lançados contratos, mas ainda não foram implementados. Então, nós centramos mais na comparação. Os hospitais públicos na Colômbia têm uma série de características e em alguns foram detectados alguns problemas, como falta de mantenimento, de equipamento, muitas vezes devido à falta de orçamento. Na atualidade, estão construindo um hospital em Bogotá, que é muito interessante porque a cidade também está lançando outros hospitais com outros
modelos diferentes, um com modelo público e outro com modelo híbrido. E dentro de alguns anos vai ser um laboratório muito bom para poder fazer as comparações. Eu gostaria muito, daqui a uns anos, poder trabalhar com essas instituições, fazendo essas comparações. Depois, o Hospital de Bosa, em Bogotá, é um modelo similar ao de outros países, como o do Chile. São 18 anos de concessão e se incluem indicadores de desempenho na fase de serviço. Quais são as diferenças na comparação? Hospital de APP existen nuevamente indicadores de Bom, desempeño. o hospital PPP temos indicadores de desempenho, o que não existe nas OPTs, parecido com o Chile. No caso da PPP, existem deduções por incumprimento e no caso das OPTs, não existem. No caso da PPP, existem intervenções para controle e vigilância e no OPT também. E no caso da PPP, as falhas durante a fase de operação e manutenção se registram no Centro de Controle Operacional, parecido com o que acontecia no Chile, mas na OPT não há registro de falhas. E isso mostra, então, que o modelo de PPP é um modelo muito mais controlado, que dá mais informação, que ajuda a gestão. Agora, vou dar a palavra a Maria de Los Ángeles Baeza, para que ela apresente o setor da água e do saneamento no Chile, e eu voltarei no final para fazer o fechamento. Maria Ángeles, boa tarde a todos. Bom, como diz o meu companheiro José Manuel, eu vou expor sobre os resultados obtidos depois de analisar o setor de água e saneamento, concretamente no Chile e no Peru. Então, começando com a água e o saneamento do Chile, temos que indicar, em primeiro lugar, que temos que diferenciar 3 modelos de gestão nas áreas urbanas e nenhum deles é propriamente uma PPP. No final dos anos 90, optou-se pela privatização. Isso permitiu aumentar o volume de investimento e a cobertura dos esgotos, e no início do ano 2000 se mudou para um modelo de concessão de 30 anos, especialmente pela percepção negativa que a população tinha com relação a esse sistema de privatizações com tempo indefinido que foram feitos nos anos 90. E, em terceiro lugar, temos o modelo de gestão pública. Bom, a conclusão a qual nós chegamos é que na norma no Chile é aplicável os 3 modelos de gestão desse serviço. Depois, com relação à supervisão dos serviços de água potável e esgotos, é feita pela Superintendência de Serviços Sanitários, SIS, e é a mesma coisa para os 3 tipos de gestão, para os 3 modelos de gestão. E essa superintendência não aplica incentivos que estejam vinculados ao cumprimento da qualidade do serviço, mas sim pode aplicar sanções, penalidades no caso de não cumprimento. Nesse estudo foram analisados os principais indicadores de qualidade e o seu cumprimento no ano 2020. E para isso foram consideradas 30 empresas que prestam serviços em áreas urbanas, das quais 24 são concessões, 4 são privatizações e 2 são de gestão pública. Os principais indicadores que consideramos para poder fazer a avaliação da qualidade desse serviço foram, por um lado, a qualidade, a continuidade e pressão da água potável e, por outro lado, a qualidade do tratamento das águas residuais, a continuidade do serviço de coleta de águas residuais, esgotos, a exatidão ou a precisão na cobrança e depois as reclamações. Com relação à análise que nós realizamos, a primeira coisa que temos que indicar é que a comparação do desempenho dos diferentes modelos não é uma coisa fácil de fazer, porque existem diferenças específicas entre eles e também pelo reduzido número de empresas de gestão pública, que, como disse anteriormente, eram só 2.
Então, a análise estatística foi feita de acordo com o gráfico de caixa, com os pontinhos, como mostra a diapositiva, e aqui mostramos os resultados 3 dos 7 indicadores mencionados anteriormente, ou seja, tomamos aqueles que consideramos mais significativos. Na figura da esquerda, no gráfico da esquerda, observamos que as empresas que conseguiram cumprir os requisitos de qualidade e amostras são concessões, mas temos 3 pontos na parte inferior da caixa que indica que as empresas que tiveram um desempenho pior também são concessões. Por outro lado, a porcentagem de cumprimento da empresa pública analisada está por cima da média das empresas de concessões e privatizadas. E para esse indicador, o que podemos concluir é que não existe uma diferença muito clara entre o desempenho do serviço de acordo com o tipo de gestão. No gráfico do meio, podemos ver que as empresas que chegaram a cumprir plenamente os requisitos do indicador relativo à continuidade do serviço de esgotos foram concessionárias. E a empresa que teve o pior desempenho foi a de gestão pública. Além disso, a média do valor do indicador é mais alta para as concessões. No terceiro lugar, temos no gráfico da direita, esse gráfico mostra que a única empresa que conseguiu alcançar o cumprimento do indicador de resposta às reclamações foi uma concessionária, mas também é uma concessionária a que apresenta o pior valor com relação ao mesmo indicador. Portanto, não conseguimos chegar a ver diferenças muito importantes no desempenho dos serviços no caso da água e do saneamento no Chile. Bom, agora passamos à parte de água e saneamento no Peru. Esse setor apresenta as seguintes características. Em primeiro lugar, todas as empresas prestadoras de serviços são públicas, o que faz que as tarifas sejam controladas pelos governos. E isso, unido com a rejeição social com relação ao aumento das tarifas, faz que, mesmo que a normativa estabeleça que os prestadores desses serviços de saneamento deveriam destinar esses ganhos para cobrir os custos de manutenção, etc. E, na verdade, a realidade é que essas tarifas, o que costumam cobrir são só os custos de manutenção e operação. Então, os investimentos geralmente são subsidiados com recursos que provêm do governo nacional. Estamos muy corto de tiempo y preferiría si Ela é podemos concentrar para interrompida, poder tener espacio o para las moderador está preguntas también. pedindo Sé que es muy para interesante la presentación, pero le pediría el esfuerzo resumir, para para poder concentrar. Gracias. continuar com as perguntas que devem ser feitas pelos participantes. Muito bem, vai continuar. Os contratos no Peru estão reservados a infraestruturas específicas, como o tratamento de água potável, pelo que o serviço é prestado por empresas prestadoras de serviço e não é dado para as prestadoras de serviço e não para o usuário final. O que nós observamos no nível de qualidade de serviço é que no modelo PPP, a qualidade está dada no estudo técnico aprovado pelo concedente, com o qual a Proinversión desenha o projeto, o contrato, e no modelo OPT, a meta é aprovada pela superintendência, a proposta do prestador de serviço de água e saneamento. Então, podemos concluir que não é possível tirar uma conclusão desta comparação, porque com relação à qualidade do serviço e à continuidade da produção da água, no caso das PPPs,
No caso da continuidade da usina de tratamento, que é estabelecido de 24 horas por dia, a continuidade, né, de 24 horas por dia, e na gestão pública, esse indicador é medido como a quantidade de horas que o usuário final vá a receber a água. Então, vai depender de como o operador faça com essa oferta e essa demanda. Então, nesse último modelo, é dada mais prioridade à cobertura do que à qualidade do serviço. Nas entrevistas que nós fizemos para esse caso de estudo, foi comentado que quando a superintendência detecta um problema no serviço prestado pelas empresas, ela não impõe penalidades. Na verdade, essas sanções afetam a capacidade financeira das empresas para poder continuar operando. E isso vai repercutir sobre o próprio usuário e, portanto, o processo sancionador costuma terminar numa advertência escrita. Por outro lado, nos projetos desenvolvidos por PPP, sim, existem consequências de multas de dinheiro no caso de não cumprimento. Bom, já vou dar a palavra então para o Muchísimas meu gracias. companheiro Si me José Manuel, escuchan, para que hago ele ya conclua. un minuto José para Manuel, emitir las vocês me recomendaciones escutam? Estão todos y me las recomendaciones escutando? son muy sencillas. As La primera es que recomendações são los bastante estándares de simples. desempeño y A primeira periodicidad é deben que ser as semejantes en normas de servicios de desempenho e similares periodicidade têm que características. No ser tiene semelhantes sentido a una serviços infraestructura que similares, presta de un similares servicio similar tenga características. unos estándares Não faz diferentes sentido que sencillamente uma por el modelo de infraestrutura contratación que que tiene. esteja prestando Lo mismo con la serviço exigencia en los similar dos niveles de tenha normas desempeño. No diferentes. parece que E a tenga mesma mucho coisa com a sentido que el exigência gobierno nos níveis acepte de niveles de desempeño desempenho. mejores Não en faz APPs sentido que en que OPT o para governo infraestructuras que dan aceite servicios um melhor similares. desempenho das Lo PPPs e mismo en não cuanto al control y de la outras supervisión, infraestruturas que que prestam solo serviços similares. A mesma depender coisa para o nível de controle e del tipo de supervisão servicio que se dos supervisa. serviços públicos, que depende Finalmente, cuando la gestión do pública tipo de ofrece el serviço que é servicio en contratos supervisado. externos de corto plazo o Então, outsourcing, quando a se gestão deben incluir pública también presta serviço em penalizaciones por contratos incumplimientos externos de similares a curto los prazo, aplicados en tem que APP. ser Lo que hemos incluídos visto en algunos penalizações, casos en el sector penalidades público por no incumprimento existen similar às penalizaciones tan aplicadas claras. em contratos de Y PPP. E finalmente, vemos que nos y yo creo que serviços es muy públicos não importante, los existem niveles de penalidades desempeño muito reales claras. E, deben medirse y finalmente, darse a os conocer níveis a de la sociedad, desempenho reais tanto en el devem ser modelo APP medidos e como en têm que el ser de gestión dados a pública. conhecer à sociedade, Y finalmente, tanto nos pues modelos quería de PPP decirles una como de breve gestão hoja de pública. ruta. E, finalmente, Creo que es eu necesario para implementar queria estas medidas, en primer lugar, aprobar mostrar una ley de calidad aqui de los o servicios roteiro. públicos que Primeiro, seria garantice necessário aprovar uma transparencia, lei de qualidade periodicidad y dos una medición serviços de públicos que indicadores y garanta a umbrales mínimos a transparência, a exigir periodicidade de medição para de los servicios indicadores con independencia de e su modelo de limiares contratación. mínimos a exigir. Es Depois, importante también estabelecer categorizar los servicios públicos categorias de de tal serviços manera que se les públicos pueda exigir de tal un nivel de forma desempeño que común, ¿no? No es possa lo mismo ser un hospital exigido um grande que uno nível de pequeño, no es lo mismo un desempenho servicio de aguas en comum. zonas Não é a urbanas mesma que coisa um rurales, hospital etcétera, pero grande sí que que se um puede establecer pequeno, não é a una mesma coisa categoría serviço de de água em servicios áreas a los rurais cuales se les ou debe urbanas, exigir mas pode ser estabelecida una uma calidad categoria de común. serviços aos quais Luego, pode ser consideramos exigido um que es nível de necesario qualidade crear un comum. organismo E depois regulador é necessário independiente criar de um la organismo administración que presta o regulador del gobierno que presta sus independente, servicios que mida los niveles de independente desempeño da tanto para los administração e servicios que de meça APP os como de níveis de OTP, de una manera desempenho, neutra, tanto nos independiente serviços de PPP como de del OTP, gobierno que presta e los de uma forma servicios. neutra, Y independente finalmente, creemos que toda la do governo que experiencia presta os que saldrá serviços. E, acumulada de la finalmente, información que se obtenga a se podrá experiência incorporar acumulada e a en guías de formação value for money obtida tem que que ser permitirá incluir criterios de incorporada desempeño en em guías de critérios de value for money. desempenho em Muchísimas guias de gracias. value for Siento money. habernos alargado un Muito pelín más, obrigada. pero creo que merecía la pena porque el estudio A gente se espero esticou que um pouco, haberles mas animado acho que para que lo merece lean. a pena, Es un vale a poco pena, largo, son porque o 100 y pico estudo páginas, pero realmente tienen o ustedes un merece. resumen O estudo ejecutivo tem cento e de tantas 3 páginas, páginas mas vocês têm um que resumo de aconsejo 3 leer. páginas, uma Muchísimas síntese de gracias. 3 páginas que eu aconselho que Muchísimas vocês gracias, leiam. José Muito Manuel obrigada. y María de Los Ángeles. Yo creo Muito que es un obrigada, José estudio que Manuel e Maria de Los efectivamente Ángeles. Eu acho es que señero respecto a efetivamente incorporar el análisis de la parte é operacional de los importante contratos. ¿Ya? Abre toda una incorporar nueva essa ventana. parte operacional dos Tenemos varias contratos que nos preguntas mostra um novo y panorama. respecto a la Temos várias presentación. Les perguntas. comento que el video de este va a estar Então, colgado e en la nós web. temos ¿Ya? esse vídeo La já está na publicación todavía web, está en preparación, pero después será pública. Se le informará. La PPT no se compartirá de forma ou directa, seja, não, ¿ya? Quiero pasar não a vamos la sección del panel y
fazer um compartilhamento direto. Vou agora apresentar os nossos colegas. Em primeiro lugar, o senhor Ernesto Lopes, que é diretor da Direção-Geral de Promoção de Investimento Privada do Peru e é membro também do Departamento de Habitação Social, tem experiência em setores como saúde, economia, transporte e governos locais. Trabalha para a Universidade Católica do Peru e tem mestrado na Universidade de Colômbia. Também trabalha com gestão pública e competência e propriedade intelectual. Temos a Verônica Beck, e é da Universidade da Itália, de Bocconi, trabalha com gestão na universidade, tem uma especialização que tem gestão pública, PPPs, infraestrutura e empresas, relações entre empresas e governos, investimento, impacto, e é doutora em gestão pública e professora de gestão pública e relações governamentais e empresariais na Escola de Gestão da Universidade de Bocconi, e doutor Marcos Siqueira, que é especialista sênior do BID, e também tem muita experiência no Brasil, assim como internacional também, na identificação, preparação e execução de contratos de PPP. Geriu uma carteira de mais de 3 bilhões de dólares em transporte, infraestrutura social e também trabalha com administração pública e também mestrado em políticas públicas da Universidade da Inglaterra. Muito obrigada por nos acompanhar. Devido ao tempo, vou fazer a primeira pergunta para o senhor Ernesto Lopes, que é a seguinte: houve uma série de avanços na modalidade desses contratos de PPP em água, saneamento e saúde, além do desenvolvimento também de uma série de projetos. Os países começam a exigir uma grande qualidade. Nesse contexto, quais foram os elementos-chave para poder garantir um bom serviço ao usuário e como é que o país continua para manter e melhorar esses níveis? Passa a palavra. Muito obrigada, bom dia, boa tarde a todos os participantes desse congresso. Muito obrigado pelo convite também. Participar, extendiéndoles el saludo de nuestra economía y finanzas. Efetivamente, em matéria de saúde, nós contamos com algumas experiências e nós temos toda uma série de projetos que estão em operação, as PPPs em saúde, por exemplo. Nós temos no Hospital 3 del Callao, com monto de inversión de 57 milhões de dólares. No Hospital do Triunfo, 58 milhões de dólares de investimento. Um serviço de gestão, saneamento e distribuição de materiais através de armazéns e farmácias. Do Peru, 16 milhões de dólares. E o projeto Torre Trecca, que é um estabelecimento de saúde no centro da cidade, com 51 milhões de dólares. Além desses projetos, temos o Ministério da Saúde com um projeto de gestão do Instituto El Niño, assinado em 2014. Ou seja, nesses projetos, nós temos tanto a modalidade dos médicos, que incluem, inclusive, os assistentes de assistência para os hospitais, que fazem parte do Ministério da Saúde, ou que chamamos de Bata Verde, que é o Ministério da Saúde e os projetos da Torre Trecca. Além disso, se espera ter 2 projetos de PPP dessa Bata Verde, que são hospitais de alta complexidade em Chimbote e Piura. Então, temos uma certa experiência.
É importante mencionar que um dos elementos que nós incluímos nesse desenho contratual é a inclusão dos mecanismos de pagamento por disponibilidade. Os pagamentos para os concessionários devem começar não sob um esquema de pagamento por avanço da obra, como um adiantamento, mas como um mecanismo em que os pagamentos começam quando a infraestrutura começa a oferecer serviços para a população. Além disso, nós podemos mencionar que nós tivemos os desenvolvimentos normativos. Nós atualizamos a nossa norma de PPPs e entre os segmentos incorporados nós temos o princípio de sustentabilidade sob a definição de 4 dimensões para a sustentabilidade econômico-financeira, institucional, ambiental e social. E também se avançou com a limitação das competências e o enfoque interativo, de forma a poder agilizar processos de avaliação, principalmente no que se refere à proporção do investimento privado, eliminando algumas etapas da revisão, estabelecendo com clareza quais seriam os aspectos sobre quais uma das entidades deveriam se pronunciar. E também algumas medidas pontuais, já com simplificação dos processos. Em última instância, estamos introduzindo a implementação obrigatória de organismos especializados de gestão e execução de projetos, que são equivalentes às PMNOs, que vão implementar, por exemplo, vão trabalhar com certos setores para poder garantir um limite efetivo das obrigações da concessionária. Muito obrigada. Uma pergunta para a dona Verônica. Dentro do contexto da mensuração do desempenho dos serviços de infraestrutura, quais seriam os fatores de sucesso no desempenho e o impacto desses contratos? Muito obrigado pelo convite. Desculpem se eu falar em inglês. Eu posso acompanhar vocês em espanhol, mas prefiro inglês. Muito bem. Eu gostaria de ressaltar aqui a perspectiva europeia, não apenas a perspectiva da Itália. Como vocês devem saber, na Europa e muitos países utilizam as PPPs, não apenas para infraestrutura econômica, mas também para infraestrutura social. E a Itália, a Grã-Bretanha e a Espanha utilizaram as PPPs para o desenvolvimento de hospitais. Então, o modelo que nós seguimos foi o modelo britânico tradicional, em que existem uma série de serviços que não são fundamentais, estão incluídos nesse contrato. E esses contratos, no entanto, principalmente foram incluídos nesse contrato tradicional, com grande rótulo, chamando eles de PPPs. Essa é a questão que nós temos agora. Então, nós fomos vanguarda nisso e, de fato, as PPPs foram utilizadas principalmente para questões macroeconômicas e não para metas estratégicas ou para poder ter mais eficiência. E, de fato, na Grã-Bretanha, em 2012, mas também na Itália, nós decidimos avançar para a assim chamada PPP Light. Foi quando
quando se quis construir mais hospitais, e aí incluímos o design, a construção e a gestão desses serviços que estão estritamente ligados ao edifício, como manutenção e gestão da energia. Eu posso compreender totalmente para os mercados emergentes seja importante introduzir também desses contratos serviços que não são fundamentais para poder dar mais qualidade. Mas a minha sugestão para vocês é que, em primeiro lugar, é muito importante garantir que as KPIs estejam muito bem determinadas dentro dos contratos e, claro, que isso deveria garantir um certo grau de qualidade, mas também garantir que, se você aumentar muito os KPIs e também a alocação de risco com relação ao concessionário, o custo para esses serviços também ficará mais alto. Mais do que isso, também seria muito importante não aplicar as penalidades padrão que são aplicadas normalmente para as compras tradicionais, mas é importante aplicar a dedução. A dedução aumentam também os níveis de incentivos. E, finalmente, também é extremamente importante utilizar alguns testes padrão do mercado, porque nós estamos fazendo benchmarking, porque o que nós estamos vendo, principalmente com contratos que foram assinados há 10, 15 anos atrás, é que a qualidade de tais serviços incluídos nesses contratos de PPP são mais baixos do que a qualidade e a inovação que nós temos quando nós temos contratos tradicionais. Claro, nós temos novas tecnologias, temos a digitalização, então é preciso lembrar que tais contratos são muito rígidos e o período é de mais de 20 anos. E quando você incorpora serviços que não são fundamentais, é importante incluir também cláusulas bastante flexíveis, não apenas para verificar o custo desse serviço no mercado depois de 3 ou 4 anos, mas também o nível de qualidade. E isso, para resumir, seria a minha experiência. E, claro, se vocês quiserem mais insights, estou à disposição. Ok. Thank you very much, Verônica. Muito bem, muito obrigado, Verônica. Muito interessante ver essa apresentação, que é outro dos tópicos que estamos discutindo aqui na região. Gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos Siqueiros. Marcos, baseado na sua experiência, na experiência brasileira, principalmente nos projetos do setor social, quais práticas transversais poderiam ser adaptadas para fortalecer o desempenho dos serviços de infraestrutura independentemente do setor? Marcos, está em mute. En mute, como siempre, ¿verdad? Nuestra vida. Gracias a todos, gracias, Ignacio. Muito obrigada, Ignacio, muito obrigada a todos e parabéns às apresentações anteriores. Muito interessante poder participar desse debate. Ouvindo tanto o Ernesto quanto a Verônica, e também a apresentação, eu fico com a sensação de que o núcleo, core do problema está associado a como desenhar incentivos adequados para as agências responsáveis pelo seu desempenho. E no que se refere a incentivos, essa não é uma questão nova para a teoria da administração pública. Eu lembro que tem um paper de Woodrow Wilson, há mais de 100 anos atrás, em que se discute exatamente como desenhar incentivos para as agências públicas responsáveis pela entrega desses serviços.
Mas temos uma característica que eu acho que é muito essencial, que é o fato de que seja muito mais fácil desenhar incentivos quando os contratos, quando a forma de implementação da obra pública e do serviço acontece através de um contrato a longo prazo, do que se você fizer um plano de implementação em que haja funcionários públicos desempenhando o serviço. E, de fato, conceber esses incentivos tem muito a ver com o que nós estamos chamando de obra pública tradicional, em que se faz um contrato para construção, uma contratação direta dos servidores públicos. Conceber incentivos para esse modelo é muito difícil, simplesmente porque não existe flexibilidade, não se pode aumentar o salário dos médicos públicos ou reduzi-los, enfim, é muito mais difícil. Então, eu acho que a grande inovação que as PPPs têm para nos ensinar a América Latina como um todo, com erros e com tecnologias, é como promover um incentivo adequado de desempenho. E aí nós temos uma série de coisas que nós estamos aprendendo, como desenhar os riscos, mecanismos de pagamento. O Ernesto estava falando sobre a mudança importante com relação a pagamento de atividade como instrumento de desempenho. O próximo passo no Peru talvez fosse converter esses pagamentos como se fazem na Europa, que o pagamento por disponibilidade seja determinado pela disponibilidade. Se não houver disponibilidade, não há pagamento. Mas, muito bem, nós todos estamos aprendendo como promover esses incentivos. Eu acho que seria o cerne da questão, mas com relação à sua pergunta, Inácio, qual seria o tema transversal? O tema transversal, independentemente de se tratarem de hospitais públicos ou privados, de forma consciente, desenhar os mecanismos contratuais que existem em um caso e no outro para poder alinhar. Parece óbvio, mas não é. A tradição da contratação na América Latina é uma tradição com enfoque muito forte no que se refere à regulamentação dos processos, dos inputs, das operações, o que faz com que os mecanismos, a inclusão de incentivos para a obtenção de resultados, através de qualquer que seja o mecanismo de implementação, fique muito mais longe da nossa realidade. A revolução que as PPPs estão gerando em todo o continente, em todos os nossos países, revolução de que nós, Ernesto, as pessoas da Colômbia, do Uruguai, do Brasil, possam ver que seja possível conceber contratos em que o cerne não seja a descrição do processo de como a estrada deva ser construída, mas um conjunto de incentivos que faça com que a entidade responsável pela estrada tenha o mesmo interesse que o Estado e o usuário, através de mecanismos de pagamento, etc. Essa é a revolução das PPPs. A próxima etapa seria transplantar, porque nós vamos continuar fazendo uma série de obras públicas tradicionais. A questão é transplantar essa tecnologia, que nunca terá o mesmo nível, mas com um elemento importante para a obra pública tradicional. Eu me lembro, quando eu trabalhei num caso no Brasil, nós fizemos um sistema de segmentos de desempenho, e eu termino por aqui. É uma coisa muito interessante com as prisões. O que aconteceu? É que, logo depois, todo o sistema de monitoramento de resultados começou a ser aplicado às prisões públicas.
É claro que nós não temos que criar os mesmos incentivos, porque não há dedução do valor do investimento. Esse cara que continua trabalhando aí continua com o mesmo salário, mas pelo menos se conseguir uma visibilidade e transparência da comparação dos resultados. O que eu quero dizer com isso é que, na medida em que nós aprendemos a conviver com a regulamentação dos resultados e incentivos, isso vai nos ensinar muito a respeito de como poder melhorar o contrato de obra pública tradicional. E com isso, a minha opinião hoje é que a América Latina está com a tecnologia, está com o estado da arte da tecnologia global de como poder introduzir nos mecanismos contratuais para que os contratos públicos, seja através de investimento privado ou de outra forma, possam estar buscando os melhores incentivos possíveis. Eu sou muito otimista e eu gostaria de saber se o Ernesto, que está aí com as mãos nos contratos, está de acordo comigo ou não. Ok. Bueno, muito bem. Marco planteou uma pergunta para Ernesto. Quisiera complementarla em todo caso. Eu gostaria de complementar. Igual, siéntate livre para comentar. Sinta-se à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, porque à medida que nós vamos conversando, nós também vamos podendo avaliar as prioridades. Então, dentro dessa perspectiva, aqui, em termos de comentários, quais seriam as lições da experiência do Peru? E, basicamente, com relação à definição e aos indicadores para poder avaliar o estado, a evolução e o impacto dos serviços dentro da infraestrutura social. Muito obrigada. Eu gostaria de concordar com muito do que foi mencionado aqui pelo Marcos. Realmente, definitivamente, é muito mais difícil poder colocar incentivos, no caso dos projetos como a obra pública ou uma contratação convencional. Mas também eu acho que é importante levar em consideração que, principalmente no caso da contratação convencional, infelizmente, nós não estamos apenas falando de uma necessidade de conceder os incentivos adequados, mas, inclusive, existem situações em que temos que dar um passo atrás, temos que nos perguntar com relação às capacidades do pessoal encarregado desses processos. Então, eu acho que vale a pena pensar no desenho dos incentivos, sim, mas é preciso prestar atenção na questão do fortalecimento das capacidades para uma melhor compreensão da necessidade e das vantagens com alguns dos mecanismos inovadores que são propostos, como, por exemplo, nós estávamos falando dos mecanismos de pagamento por disponibilidade, e é surpreendente ver como, por exemplo, como houve resistência a esse mecanismo, porque, no caso de algumas entidades, havia o costume de poder trabalhar com um enfoque muito mais tradicional de pagamento por o avanço da obra, e havia um argumento dos custos, ou seja, sai mais barato poder remunerar o investimento dessa forma. Mas é claro que, se estávamos deixando de lado, nós não estamos contratando a mesma coisa, estamos com esse esquema de pagamento por disponibilidade, nós estamos contratando também esse alinhamento de incentivos para que o executor privado possa, de fato, assegurar da maneira mais eficiente possível a obtenção dos resultados. Então, eu acho que nós temos que prestar atenção com esse elemento das capacidades também. Eu poderia acrescentar uma coisa aí? Gostaria de sugerir muita atenção. É claro que eu sou pró-PPP,
Eu acredito que sim, que seja um mecanismo poderoso, não apenas para a entrega de planilhas, mas para poder levantar dinheiro privado, mas é para poder alcançar metas estratégicas. Se a ideia é impulsionar inovações através das PPPs, eu concordo que realmente essa seria a abordagem correta. No entanto, esses mesmos servidores públicos que concebem esse contrato da PPP deveriam ser capazes de conceber também um contrato tradicional. Então, eu sugiro que vocês adotem uma abordagem mais cética, o que significa que, claro, que não seja um modelo para qualquer temporada, qualquer momento, é importante compreender onde que poderá ser aplicado e sob que condições nós poderemos utilizar as PPPs. O que nós vemos na Europa é que existe um certo tipo de inovação que poderá ser alcançada também através de esses contratos tradicionais. O que nós precisamos é uma alteração dentro da abordagem do setor público. O setor público deveria começar a passar a utilizar uma abordagem do comprador estratégico. O setor público deveria poder comprar do setor privado para estimular a inovação dentro desse setor, independentemente do modelo adotado. Na Europa, por exemplo, agora, desde 2014 ficou claro e temos uma perspectiva regulatória, a diferença entre um contrato de concessão, a PPP, e um contrato tradicional. E a principal distinção está no que se refere à alocação do risco operacional que poderia ser devido às flutuações da demanda ou de fornecimento, como, por exemplo, a entrega de viabilidade de projetos, serviços e assim por diante. E uma última sugestão seria a importância de partir de uma perspectiva de valor pelo seu dinheiro para um valor para a sua sociedade, ou seja, uma abordagem mais moralista que decidiria que tipo de contrato seria utilizado, porque na Europa nós adotamos essa perspectiva de valor por dinheiro, analisando apenas os custos para o setor público, sem levar em consideração os efeitos sobre a sociedade. E isso também é uma coisa muito importante. E também o valor para a sociedade. A análise não deveria necessariamente ser uma análise quantitativa, porque eu acho que vocês estão na mesma situação que nós, como a Europa, por exemplo, mas frequentemente nós não temos dados precisos para fazer a comparação. É claro que nessas situações as decisões dos compradores poderão prevalecer. Uma das reflexões que teríamos aqui do estudo era o enfoque em termos de... Estávamos comparando aqui dois produtos totalmente diferentes, em que o espírito é: quais são as opções contratuais que o governo no estado tem para poder comprar os serviços? Esquema tradicional ou com esse tipo de contrato? Porque, na realidade, em termos mais rígidos, a PPP continua sendo público, continua sendo financiado publicamente. Tudo continua sendo público. Então, dentro dessa perspectiva, quais seriam as experiências que vocês tiveram para ter um core comum? Ok, vamos então preparar isso, essa entidade pública, para que possam contratar. Quais são as experiências que vocês tiveram na Europa nesse sentido, para poder ter um esquema comum de contratação ou gestão, seja de uma PPP ou não? Do que me lembro, era o que tinha o Reino Unido na NHS. Havia formas contratuais padrão que poderiam ser aplicadas em ambos casos.
eles tinham uma padronização e a experiência que vocês tiveram, quais foram os elementos que vocês poderiam destacar para poder juntar esses dois pontos que claramente na América Latina funcionam de maneira independente? Eu acho que, claro que é muito importante treinar os empregados públicos, servidores, principalmente na gestão de desempenho dentro de um desenho contratual e também para a compreensão das características do mercado. Infelizmente, em muitos países europeus, existe uma abordagem legal dominante quando se trata de compras públicas e PPPs, de forma que muitos erros foram feitos por causa de uma falta de uma competência específica em gestão, análise e assim por diante. Então, na minha opinião, uma vez mais, é extremamente importante também inovar essas compras tradicionais. Eu acho que uma abordagem de colaboração também pudesse ser possível, seja de um caso ou de outro, porque as penalidades padrão são suficientes para incentivar a qualidade, mas também é muito importante que o desenho do contrato e a seleção também do operador privado correto. Uma vez mais, a minha sugestão seria investir em habilidades de acordo com cada estudo que foi publicado. Nós provamos que se os empregados públicos foram mais habilidosos, com mais capacidades, vão poder melhorar as situações e poderão trabalhar com a renegociação dos contratos. Mais uma vez mais, é preciso ter realmente habilidades de gestão, de administração pública e não apenas habilidades legais. Uma vez mais, realmente eu sugiro a vocês que tenham uma abordagem mais cética, porque quando se trata da construção de alguma coisa, a PPP poderá ser útil, mas apenas para dar-lhes outro exemplo. Agora, na Itália, por exemplo, nós já decidimos utilizar a abordagem tradicional para poder construir os hospitais principais para depois passar para a PPP, apenas serviços muito específicos, tecnologias, enfim, contratos muito menores, muito centrados em inovação e também com curta duração. É isso que nós estamos fazendo. E também estamos trabalhando com as evidências da minha pesquisa. Muito obrigada, Verônica. Para fechar, então, qual seria o papel, Marcos, que o sistema bancário multilateral poderia desempenhar? Queria comentar, está em mute. Está em mute. Outra vez. I'll just speak in English, just to engage. Eu vou falar em inglês, apenas para a Verônica entender melhor. Isso significa, então, que, claro, que as compras tradicionais podem ser melhores e as PPPs têm muito a ensinar também e poderão utilizar também. Então, no caso de desempenhos, como contratos ou orientações, nós podemos reintroduzir isso e isso poderá ter um grande impacto. Mas uma coisa que não tem como ser feita, através da modernização, seria incluir os financiamentos privados. Because that pushes the incentives to a whole nother level to say, you've built this $500 million hospital here. If you don't deliver, you don't get your money back. Yeah, absolutely. It's a whole new game. It's a whole new ball game.
Absolutely, but I absolutely pro PPP. What I'm saying is just to make a PPP contract lighter. Okay, so I'm not a fan of very large and very complex PPP schemes with a lot of non-core services included. Okay, so that's my position. And availability charge, very straight, very focused. And then just let me add one thing. So, for example, I really like a big PPP contract for building the hospital and just maintain the hospital. Then you want new technologies, you can make a smaller PPP for such new technologies, because sometimes we have the idea that if we group many things is the right approach, but it is important that the public sector can maintain the control. They need to control and to govern the contract. Yeah. The metaphor I like to use is that the private sector should be the boat motor, whereas the government should keep the control of the direction at all times. That requires flexibility. It's hard to do, but one thing that we've been learning in Latin America is how to do it. So I think that's the key. But sorry, Ignacio, just going back to your question, I think, and in this discussion, multilaterals have key roles. Let me just point one out of time, which is we are very privileged in being able to learn from Ernesto, learn from Veronica, learn from Bruno, who spoke earlier, and somehow bridge the knowledge gaps in which this technology of how to make the most of public contracting to deliver better results for the people that we attend. We are in a very privileged position. I think the more we do it, the more we'll be able to serve our countries better. Ok, muchas gracias. Yo creo que la discusión recién comienza. La visión de Verónica es compartida también dentro de los equipos del banco. El tema es cómo se genera esa discusión mixta, considerando obviamente lo que dijo Marco. Los incentivos son diferentes. Muchas gracias a todas y a todos.